Fala aí, rapaziada, eu sou o Nerd do Fundão e hoje eu quero te ensinar aqui, cara, uma das fórmulas mais básicas, cara, que é a fórmula da área do triângulo. Então, a gente aprende no ensino médio, no ensino fundamental, que se a gente pegar a base do triângulo, multiplicar pela altura e dividir por 2 vai dar igual a área do triângulo, cara. Então, eu quero te explicar nesse vídeo da onde é que vem isso, né, cara? Como é que eu pego um lado do triângulo, multiplico pelo outro e vai dar esse tamanho todo aqui, velho. Então eu quero que tu imagine comigo aqui um quadrado com lados 4 e 4, né? Então um quadrado 4 por 4 aí, beleza? E ele é todo formado por pontos, olha só, cara. Esses pontos azuis aqui, eles vão representar uma unidade. Pode ser 1 metro, 1 centímetro, a unidade que a gente quiser. Nesse caso, a gente vai representar por um ponto mesmo, ok? Então imagina, cara, que a gente tem um quadrado formado por uma coluna com 4 pontos. Imagina que eu clone essa coluna, né, como eu fiz aqui, em 1, 2, 3, 4 vezes. Então a gente tem 4 colunas com todas elas tendo 4 pontos. E cara, como é que eu faço para descobrir quantos pontos eu tenho aqui no total? Eu vou pegar o número de colunas e multiplicar pelo número de linhas, cara. Vai dar 16. Então são 16 pontos. Então é isso que eu quero que tu entenda, cara, que é a parte mais básica, cara. É o suco da geometria plana. Então olha só, cara, a gente conseguiu calcular aqui a área de um quadrado. Olha só, eu vou até desenhar um quadrado aqui bonitinho, sem nenhum ponto. E eu quero que tu perceba que se eu dividir esse quadrado bem no meio, eu vou formar dois triângulos, não é mesmo? Olha aqui, velho. E cara, tanto o triângulo cinza quanto o triângulo amarelo, eles são exatamente iguais. Porque se eu peguei um quadrado e dividi exatamente bem no meio, cara, então eu formei dois lados do quadrado em que são exatamente iguais. Então olha só, se eu dividir isso aqui por 2, se eu pegar esse cara aqui e dividir em 2, eu vou acabar aqui formando, cara, um triângulo de bolinhas. Então, quantas bolinhas eu vou ficar aqui dentro desse triângulo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E olha só, essas bolinhas aqui do meio, eu dividi elas exatamente no meio. Então, se eu dividir exatamente no meio, eu tenho metade de uma bolinha mais a metade de outra. Se eu juntar essas duas metades aqui, eu vou ter uma bolinha inteira. Então olha só, cara, eu tenho, além dessas 6 bolinhas aqui, eu tenho mais uma inteira, ou seja, 7, e mais outra inteira, né, cara, porque são duas metades aqui, então eu vou formar uma bolinha inteira. Então, se a gente contar aqui, a gente vai acabar tendo 8 bolinhas no total. Então é isso que eu queria que tu entendesse, cara, que se a gente pegar aqui, quantas unidades a gente tem aqui na base e quantas unidades a gente tem aqui na altura do quadrado, a gente simplesmente multiplica a base pela altura e divide por 2, cara. Por quê? Porque a gente vai formar dois triângulos exatamente iguais. E como eu quero saber a área de um só triângulo, eu vou ter que dividir por 2. E assim a gente vai conseguir essa fórmula aqui, cara. Que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2.